África, um continente rico em recursos naturais e culturais, tem sido historicamente explorado e controlado de diversas formas. Atualmente, essa dominação se dá não apenas através de conflitos diretos ou influências políticas, mas também de forma muito poderosa pela economia. Uma das ferramentas mais eficazes nessa nova forma de colonização é o controle sobre a moeda. A dependência das moedas fortes como o dólar e o euro impõe uma série de desafios e limitações ao desenvolvimento econômico de muitos países africanos. E Ibrahim Traoré percebeu e já tem um plano para combater isso. Fica até o fim do vídeo para poder entender o plano de Ibrahim Traoré. Monopólio das moedas. O dólar americano e o euro europeu são as moedas que dominam as transações econômicas globais. Mais do que simples meios de troca, essas moedas se tornaram símbolos de poder e controle. Países que não possuem moedas fortes e estáveis são obrigadas a utilizar o dólar ou o euro para realizar transações internacionais, como compra de petróleo, pagamento de dívidas e comércio de bens essenciais. Isso coloca essas nações em uma posição de dependência e vulnerabilidade, pois precisam constantemente adquirir essas moedas, geralmente a custos elevados. Essa dependência afeta profundamente a soberania econômica dos países africanos. A maioria das nações no continente não possui uma moeda que seja aceita no mercado global, o que significa que elas precisam acumular reservas em dólares ou euros para poder participar do comércio internacional. A inflação, a flutuação cambial e as crises econômicas globais que afetam essas moedas acabam por impactar diretamente as economias africanas, muitas vezes de forma devastadora. Exemplo dos impactos negativos. Um exemplo claro é o Zimbábue, que enfrentou uma hiperinflação catastrófica nos anos 2000. Em meio ao colapso de sua economia, o país foi forçado a abandonar sua própria moeda e adotar o dólar americano. Embora essa medida tenha estabilizado temporariamente a situação, ela também significou a perda da capacidade do governo de controlar sua política monetária, deixando o país ainda mais à mercê das flutuações do dólar. Outro caso é o da Argentina, que embora não seja um país africano, ilustra bem as armadilhas do monopólio das moedas fortes. Nos anos 90, a Argentina atrelou sua moeda ao dólar americano em uma tentativa de controlar a inflação. No entanto, essa paridade acabou por asfixiar a economia do país, culminando em uma crise econômica severa no início dos anos 2000. O exemplo argentino serve de alerta para os países africanos que, em busca de estabilidade, podem acabar seguindo o mesmo caminho de dependência. Mas temos que ressaltar que também há uma falta de responsabilidade por parte de alguns governos que acabam deixando a inflação corroer o poder de compra. O papel da França e dos Estados Unidos. A França, por exemplo, tem uma história longa de controle econômico sobre suas ex-colônias através do franco CFA, uma moeda que ainda é usada em 14 países da África Ocidental. O franco CFA é atrelado ao ouro, o que, na prática, significa que essas nações têm pouco ou nenhuma autonomia sobre sua política monetária. As decisões que afetam diretamente a economia desses países são tomadas em Paris, não em suas próprias capitais, perpetuando uma forma de colonização econômica. Os Estados Unidos, por sua vez, utilizam o dólar como uma ferramenta de poder global. A maioria dos países africanos, ao realizar comércio internacional, precisa do dólar, o que reforça a posição dos Estados Unidos na economia global. Além disso, as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos como forma de pressão política demonstram como o controle sobre a moeda pode ser utilizado para subjugar nações soberanas. A grande batalha.
Hoje, a batalha pela independência econômica continua e a proposta de Ibrahim Traoré de criar uma nova moeda africana é vista como um passo crucial para a libertação completa das nações africanas do domínio estrangeiro. Traoré argumenta que as moedas atuais, muitas vezes vinculadas ao franco CFA ou ao dólar, perpetuam um ciclo de dependência e de subordinação aos interesses das antigas potências. Ele acredita que a introdução de uma moeda única africana pode fortalecer a unidade econômica do continente e reduzir a influência das potências estrangeiras na política e na economia africana. Essa nova moeda, segundo Traoré, deve ser mais do que um simples meio de troca. Deve ser um símbolo de resistência e autonomia. Ela representaria a luta contínua do continente africano pela sua verdadeira independência e pelo controle sobre seus próprios recursos e destino econômico. A moeda única também facilitaria o comércio intra-africano, fortalecendo as economias locais e reduzindo a necessidade de depender de mercados e instituições financeiras estrangeiras. Como será essa criação? A criação de uma moeda única africana não é tarefa fácil e enfrenta muitos desafios, tanto técnicos quanto políticos. No entanto, Traoré e outros líderes africanos que compartilham sua visão acreditam que este é um passo necessário para assegurar um futuro mais próspero e soberano para as nações africanas. Eles argumentam que sem uma moeda própria independente, a África nunca poderá se libertar verdadeiramente das correntes do colonialismo econômico. O impacto dessa nova moeda assim implementada será profundo. Ela poderia transformar a economia do continente, criando uma unidade econômica que daria à África uma posição mais forte no cenário global. Ao mesmo tempo, representaria uma ruptura com o passado colonial e uma afirmação da identidade africana no mundo moderno. A proposta de Ibrahim Traoré ecoa o espírito dos antigos impérios africanos, que cunhavam suas próprias moedas como um símbolo de sua soberania. Ela também reflete a determinação das nações africanas de hoje em controlar seu próprio destino e construir um futuro onde o continente não esteja mais à mercê das potências estrangeiras. A nova moeda africana, se concretizada, será mais do que um instrumento econômico. Será um emblema da liberdade, identidade e esperança para todos do continente africano. E Traoré está muito determinado em concretizar esse plano e esse objetivo. Mas o que você acha? Coloque a sua opinião. Se tiver algum erro neste vídeo, por favor, chame a minha atenção nos comentários. Não esqueça, o lema do canal é Olhar África é uma perspectiva africana. Tchau!